Fala galera da SCI aí, ó. Vou gravar a aula que foi sugerida ontem na live, mas infelizmente por causa da chuva não foi possível. Vou gravar aqui através de um software e depois vou tentar fazer ao vivo em uma live. Vamos lá, a aula que eu tinha sugerido era sobre progressão aritmética. Vamos lá. Para entender o que é uma progressão aritmética, a gente tem que se perguntar o que é uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética ela é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, obviamente, é o resultado da soma do termo anterior com uma constante que a gente chama de razão. É uma sequência de números, ó, como vocês podem ver aqui, ó, é uma sequência de números. E como é que segue a regra dessa sequência de números? Ora, a gente tem que somar um número constante, um mesmo número sempre é somado para que a gente possa descobrir o próximo termo. Aqui a gente tem uma representação algébrica com números, ó. A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro e assim sucessivamente. Aqui é só para a gente nomear. Como é que fica isso com o número? Com o número fica assim, ó. 2, 5, 8, 11, 14. Qual é o padrão dessa PA aqui? Pessoal, essa é uma PA de razão igual a 3. Ó. O que está aumentando de um número em relação ao outro é 3. Ó. Do 2 para o 5, 3. Do 5 para o 8, mais 3. Ou seja, a gente sempre vai somando essa constante. Como é que a gente descobre essa razão? A gente subtrai o segundo termo menos o primeiro, a gente encontra essa razão. A gente pode também subtrair o terceiro menos o segundo, só que, pessoal, ó, não pode subtrair assim, ó, não pode subtrair o quarto termo menos o primeiro. Aí não encontra uma razão. É sempre a subtração de dois termos consecutivos, um depois do outro, tá bom? Em tese, eu fiz até aqui o desenho do ratinho, que eu também tinha feito lá para explicar na live. Vamos supor, imaginar o seguinte: o ratinho, quando ele vai em busca de uma comida, aqui, por exemplo, o queijo, o que é que ele faz? Ele segue uma trilha, né? Essa trilha de migalhas, por exemplo, assim como a própria formiga faz. Ele segue uma sequência até achar a comida, que pode estar na ratoeira, por exemplo. Na sequência numérica, que é PA, também é uma sequência. Agora sim, para o ratinho pular cada cantinho desse, de uma migalha para outra, ele vai fazer o quê? Se a gente fazer um comparativo aqui e colocar números, ele iria pular de um canto para o outro, seguindo uma regra. A regra seria o quê? Somar sempre o mesmo número que a gente chama de razão. Nesse caso aqui seria 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente. Veja bem, a PA ela tem uma classificação. Ela se classifica em 3 tipos. Ela pode ser crescente, quando a razão for maior que 0. Ou seja, se eu fizer 4 menos 2 aqui, a razão vai dar 2. Então, 2 é maior que 0. Então, essa PA aqui ela é crescente. Ela pode ser decrescente, quando a razão for menor que 0. Aí a gente faz o seguinte, ó, o 2 menos o 5 vai dar menos 3. Então, menos 3 é um número negativo, é um número menor que 0. Pessoal, número menor que 0 é qualquer número negativo, né? E ela vai ser constante quando a razão for 0. Ó. Vai ser o mesmo número. Se eu fizer 3 menos 3, vai ser 0. Pronto. Seguindo, aí nós temos que aqui chegar à fórmula do termo geral. Talvez o grande desafio é a gente saber as fórmulas, porque o assunto em si não acho tão difícil. Mas saber as fórmulas, decorar as fórmulas é chato. Mas da fórmula do termo geral, dá para a gente deduzi-la, tá bom? Vamos ver como. Imagina aqui essa PA. Eu tenho uma PA 1, 3, 5, 7 e 9. A razão aqui é 2, ó, porque eu pego o quê? O segundo termo, menos o primeiro, vai dar 2. Só que é o seguinte, perceba o seguinte, aqui a razão é 2. Daqui, ó, do primeiro termo para o segundo, aumentou o quê? 2. Aumentou uma razão. Se você vier aqui, ó, do primeiro termo até o terceiro, aumentou quantas razões? Espera aí. O 1 mais 2
mais 2, ou seja, aumentou 2 razões. Se você vier para esse termo aqui, pessoal, que é o quarto termo, você vai perceber que ele aumenta 4 razões, aliás, aumenta 3 razões, ou seja, 2 mais 2 mais 2, mais o primeiro termo aqui, ó. Se a gente seguir essa lógica com letras, que letra é chato pra caramba na matemática, mas dá pra gente deduzir a fórmula sem necessariamente decorá-la. Ó, a gente pode seguir essa sequência aqui. O primeiro termo é igual ao primeiro termo, porque é ele mesmo. Mas se eu pegar o segundo termo, que eu chamo de A2, o segundo termo ele vai ser o primeiro mais uma única razão, que é esse cara aqui, ó. Daqui para cá eu aumentei o quê? Somente uma razão. Se eu continuar essa sequência, essa lógica, o A3 aqui, ó, ele vai ser igual ao quê? O primeiro termo mais o quê? Mais 2 razões. Se eu for para o quarto termo aqui, vai ficar assim, ó, o quarto termo vai ser o quê? O primeiro mais 3 razões. Perceba que se eu estou no quarto termo, a quantidade de razões é sempre uma unidade a menos. Se eu seguir essa sequência aqui, até um termo geral que eu não sei qual é, eu vou chamar de AN, vai ficar assim, ó, vai ser igual o primeiro termo mais esse cara aqui, ó, esse n aqui, tirando a unidade, ou seja, n-1 vezes r. Então, essa formulazinha aqui é a fórmula do termo geral. Seguindo esse raciocínio aqui, a gente consegue deduzi-la, sem necessariamente decorar, né? Decorar é chato. Seguir esse raciocínio, consegue chegar lá, até ela. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina a seguinte PA. Considera PA 2, 6, 10, 14. Aí pergunta assim, ó, qual o valor do 20º termo? E para que serve a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral, ela serve para mim saber um termo lá na frente, nessa sequência aqui, ó, nessa PA aqui, ó. Eu quero saber, sei lá, o 20º termo é o termo que está lá na posição 20. Através da fórmula do termo geral, a gente consegue chegar a essa resposta, ó. Só que eu vou fazer assim, eu já vou diretar só, porque eu não quero saber o A20, o 20º termo. O 20º termo ele é o primeiro, mais 19 razões. Ou seja, esse 20 aqui dá uma unidade a menos de quantidade de razão, ou seja, 19 razões. Aí, ó, é só fazer uma substituição. Quem é o primeiro termo? Quem é o primeiro termo aqui? É 2. Quem é a razão? A razão aqui é, se eu subtrair, ó, o 6 menos o 2, ou seja, o segundo termo menos o primeiro, vai dar 4. Ou se eu subtrair o terceiro termo menos o segundo, também vai dar 4. Então a razão aqui é 4. Continuando essa sequência aqui, aí vai ficar assim, ó, 19 vezes 4 dá 76, mais 2, que é o primeiro termo, ou seja, o 20º termo é 78, o número 78. Significa dizer o seguinte, se eu continuar essa sequência aqui, o termo que está lá na posição 20 é o número 78. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Tá, professor, mas assim, precisa saber e usar a fórmula do termo geral, assim, ela é escrita do jeito que está? Sim, porque se a gente prestar atenção para a fórmula do termo geral, ó, ela nos apresenta 1, 2, 3, 4 informações. E às vezes o problema nos fornece 3 e eu preciso descobrir uma outra letra, tá certo? Então a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, ó, nesse exemplo 2, ele diz assim, achar o número de termos da PA. Ele quer saber quantos termos tem essa PA. Ó, aqui essa PA tá assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí tem lá na frente o último termo. Tá faltando uma galera que fica aqui no meio, tá? Então é isso que a gente vai descobrir. Quantos termos tem nessa PA? Uma coisa legal na PA para a gente fazer é sempre separar os termos aqui de lado, ó. A N a gente chama de termo geral. Ou você pode imaginar que seja o último termo de uma sequência pode ser. Então a N é 109, que é esse cara aqui, é o último cara. O primeiro termo aqui é 1. A razão, o segundo menos o primeiro, então 4 menos 1 vai dar 3. Então a razão aqui é 3. Agora é só substituir essas informações aqui na forma. Aí fica assim, ó, o AN é 109, o primeiro termo é 1, mais N menos 1
vezes a razão, que é 3. Eu descobri a razão aqui é 3. E eu quero saber quem é n aqui, ó. Então, dando prosseguimento na resolução, vai ficar assim, ó. Esse 1 que está aqui, a gente passa para o outro lado. Ele vai trocar de sinal, ele vai ficar com sinal de menos, ó. Então, vai ficar 109 menos 1 igual a... Eu vou repetir isso aqui, n menos 1 vezes o 3. Aqui vai ficar, ó, o 109 tirando 1 vai dar 108. Só que perceba que é o seguinte, esse treco que está aqui entre parênteses está multiplicando o 3. Aí o que a gente vai fazer? Uma coisa que está multiplicando, esse 3 aqui não está multiplicando parênteses, a gente pode passar para o outro lado dividindo. Ó. Então fica assim, ó, 108 dividido por 3 é igual a n menos 1. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver essa divisão aqui. Ó. Então vai ficar, passando para cá, ó, 108 dividido por 3 vai dar 36. Agora, para a gente chegar na resposta, basta pegar esse menos 1 aqui, ó, e trazer para o lado de cá. Então, vai ficar o quê? Ó? Quando traz de um lado para o outro da igualdade, troca de sinal. Então, fica 36 mais 1. Então, n é igual a 36 mais 1. N é igual a 37. Nesse caso aqui, pessoal, essa PA aqui tem 37 termos. Vamos lá. Interpolação aritmética. Sobre o assunto de PA, isso é uma coisa que a gente tem que saber, assim, tem que estar no pé da língua, porque assim, é muito cobrado essa questão de interpolar meios aritméticos. Como é que funciona isso? Ele vai dizer assim, ó, insira ou interpole 5 meios aritméticos entre menos 5 e 37, de tal forma que isso aqui forme uma PA. Então, basicamente a gente quer isso aqui, ó. O menos 5, aí eu vou inserir, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos aqui, entre o menos 5 e o 37, de tal forma que isso se transforme em uma PA. Primeiramente, para a gente chegar na resposta desse problema aqui, a gente tem que ver o que a gente sabe. Pessoal, uma coisa que a gente sabe é que, ó, o primeiro termo a gente sabe quem é, menos 5. O último termo a gente sabe quem é, 37. E a gente sabe também quem é a quantidade de termos. Ó, eu não vou interpolar 5 termos. Com os 2 das pontas, 7. Então, tem 7 termos. O grande segredo dessa questão aqui é a gente descobrir a razão. Então, vamos descobrir a razão. Ó, como eu já disse, ó, n são 7 termos. O último termo aqui é 37. A razão eu não sei quem é. Aqui, me desculpe, mas eu esqueci de colocar que a gente sabe também quem é o primeiro termo, é menos 5. Ó. Esqueci de colocar aqui no slide. Então, vamos lá. A gente vai usar a fórmula do termo geral para descobrir quem é R. E vamos lá. Ó, o AN é o último termo, eu sei quem é, 37. O primeiro termo eu também sei quem é, menos 5. Ó. Mais quantidade de termos, que é N, eu também sei quem é. São 7 termos. 7 menos 1 vezes R. Primeira coisa que a gente vai resolver aqui é essa subtração aqui do parênteses. Ó. Então vai ficar 37 é igual a menos 5 mais 6 vezes R. Agora o que é que a gente vai fazer? Esse menos 5 a gente vai passar para cá para resolver com o 37, que número resolve com número. Só que quando ele for para o outro lado, pessoal, ele vai trocar de sinal. Então vamos lá. 37 mais 5 vai... 37 mais 5, né? Igual a 6R. Aí vai ficar 42 igual a 6R. Ou seja, 37 mais 5 vai dar igual a 42, que é igual a 6R. Agora esse 6 que está multiplicando o R, a gente vai passar para esse lado aqui dividindo. Então vai ficar assim, ó, 42 dividido por 6, que é igual a R. Então 42 dividido por 6, a razão é 7. Se a razão é 7, agora tem como a gente descobrir quem são esses caras daqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos 5 com mais 7 vai dar o quê? 2 positivo. 2 com mais 7 vai dar quanto? 9. E assim sucessivamente, ó. A sequência será essa daqui, ó. A resposta será essa daqui. Os números que a gente precisava interpolar são 2, 9, 16, 23 e 30. Vamos lá, vamos dar prosseguimento e continuidade. Assim, pessoal, existem duas propriedades em progressão aritmética que é importante. É legal a gente saber, assim, porque existem problemas que são mais elaborados, que essas propriedades a gente tem que saber delas e elas são a chave para responder algumas questões de PA. Então vamos lá, vamos observar algumas propriedades importantes que são muito semelhantes. A primeira dela é o seguinte: a soma dos termos equidistantes são sempre iguais. O que significa isso, professor? Vamos imaginar aqui uma PA qualquer, 2, 4, 6, 8 e 10. Significa dizer o seguinte: os termos que estão distantes, assim, ó,
nas pontas, se a gente somar eles, sempre vai ser igual. Ou seja, o 10 com o 2 vai dar 12. Ó, o 8 com o 4 também vai dar 12. Isso está demonstrado aqui. Ó. Os termos das pontas, se a gente for somando as pontas, sempre vai dar igual. Ó. 2 mais 10, 12. 4 mais 8, 12. E assim sucessivamente. A outra propriedade é bem semelhante a essa daí. Ó, que diz o seguinte: o termo média é a média aritmética dos termos aqui distantes. Vejamos. Significa dizer o seguinte: ó, se eu fizer a média... Opa, um probleminha técnico aqui. Opa, voltamos. Desculpa aí, foi um probleminha técnico aqui. Enganchou o dedo aqui. Voltamos. Significa dizer o seguinte: se eu somar, fizer a média dos termos aqui distantes, ou seja, 2 com 10, ou seja, 2 mais 10 dividido por 2, dá sempre igual. Ó. O 4 mais o 8 dividido por 2 também dá 6. Ó. São bem semelhantes as duas propriedades. Mas essas duas coisas aqui, ressaltando, relembrando, em problemas bem mais complexos, é legal a gente se lembrar disso aqui. Ó. Se lembrar de que se a gente somar os termos das pontas, sempre vai dar igual. Se eu fizer a média dos termos da ponta, também a média aritmética, obviamente, sempre vai dar igual também. Então vamos lá. Eita, esse aqui é o problema mais chatinho, que os alunos não gostam muito, porque aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, pessoal. É a representação genérica de uma PA para 3 termos. Representação genérica. Isso aqui é muito cobrado nos Enem da vida, nos concursos. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Ó. Se eu tiver uma PA de 3 termos, e se eu não souber quem é nenhum dos 3, eu vou dizer que o termo do meio é x. O da frente será o quê? X mais uma razão. O de trás será o quê? X menos uma razão. Vamos imaginar aqui uma PA. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 é uma PA de razão 1. O termo do meio é 2. O da frente é o quê? O 2 mais 1, que é 3. E o de trás é o quê? É 1, que é 2 menos 1, que dá 1. Então, com números significa dizer isso daqui. Só que aqui é com letra, né? E na matemática com letra é chato pra caraca. Vamos lá, então vamos ver o problema aqui. Diz assim, ó, 3 números estão em uma PA. Sabendo que a soma deles é 21 e o produto é 315, quais são esses 3 números? Então vamos lá. Então a gente tem que escrever isso que foi dito. Ó. Os 3 termos, eu não sei quem é nenhum dos 3 termos, mas a gente vai usar essa técnica aqui da representação genérica. Vamos usar isso aqui. Ó. Então, se eu somar esse mais esse mais esse, ele deu uma informação, ó, que é 21. Significa dizer o seguinte: x menos r mais x mais r é igual a 21. Isso é a soma dos 3 dá 21. O produto deles 3 dá 315, ou seja, ó, x menos r mais x, aliás, desculpa, x menos r vezes x mais r é igual a 315. A gente vai começar, e na verdade aqui forma 2 equações, né, pessoal? Primeira equação, a de cima, segunda equação. Vai começar resolvendo essa equação aqui, ó. Perceba o seguinte, ó, perceba que a letra R, ela está aqui, ó. A gente tem uma letra R aqui e uma letra R aqui, com sinais opostos. O que foi que eu ensinei para vocês? A palavrinha mágica corta? Não, passa a vara. Ó, passa a vara nesse R com esse R aqui. Passando a vara nesses 2 R's aí, como eles são iguais com sinais opostos, eles se anulam automaticamente. O que é que sobra? Sobra x mais x mais x. Continuando aqui na setinha, ó, vai dar o quê? 3x é igual a 21. Basta agora eu passar esse 3 dividindo 21. Então, x é igual a 21 dividido por 3, x é igual a 7. Pronto, já achamos uma parte do problema, a gente já sabe quem é esse termo do meio. A gente agora vai trabalhar com a segunda equação, para descobrir quem é a razão. Descobrindo a razão, morreu Maria Preá, acabou o problema. Então vamos lá. Ó. Substituindo aqui o x, que a gente achou quem é, o 7, ó, pelo 7, ó, fica 7 menos r vezes 7, vezes 7 mais r, que é igual a 315. Pessoal, aqui tem uma coisa interessante. Na multiplicação, a ordem não altera os fatores. Se vocês estiverem resolvendo
esse problema aqui, pode multiplicar na ordem que você quiser. Só que é o seguinte, ó, eu vou multiplicar primeiramente os caras que estão dentro do parêntese. Por quê? Porque isso aqui é um produto da soma pela diferença. E no produto da soma pela diferença, isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Fica assim, ó, quadrado do primeiro termo, ou seja, 7 ao quadrado é o quê? 49. Menos o quadrado do segundo termo, que é R. Tá, R aqui. É sempre assim, professor? Isso aí é de produtos notáveis, é um dos 3 produtos notáveis, é sempre assim. Aí depois eu vou multiplicar pelo 7, ó. Novamente, multiplica na sequência, do jeito que você quiser aqui vai dar certo, porque a ordem não altera os fatores. Mas eu estou fazendo assim porque fica mais fácil, ó, bem mais fácil. Eu tenho essa visualização e aconselho que vocês percebam isso, ó. É legal, ó, perceber isso diminui as contas, e diminuindo as contas é bem mais fácil. É bem menos arriscado errar uma questão. Ó, veja bem, esse 7 está multiplicando parênteses aqui, ó, tá vendo? Ó, todo parênteses. Só que eu vou passar ele para o outro lado dividindo assim. Então fica... Aliás, desculpa, mil perdões. Esse 7, pessoal, está multiplicando o que está dentro do parênteses. Então ele vai fazer assim, ó, 7 que multiplica 49 e depois o 7 que multiplica menos R ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó, 7 vezes 49, 343. Menos, ó, porque mais por menos é menos, 7 vezes R ao quadrado, um número vezes essa letra, fica esse número na frente da letra. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esse 343, passar para o outro lado e troca de sinal. Então fica assim, ó, fica menos 7R ao quadrado, que é igual a 315 menos 343. Esse número é maior do que 315 e ele está negativo, tá? Vamos supor que você deve esse valor e paga 315 do que você deve. Então você ainda fica devendo 28. Pessoal, eu ensinei, vocês podem fazer isso. Como a letra aqui está com sinal negativo, você multiplica os dois lados por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa. Ou senão a gente faz assim, ó. Pega o menos 7 e passa para lá dividindo. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Menos por menos na divisão vai dar mais. 28 dividido por 7 vai dar 4. Esse 2 aqui, ó, a gente passa para o outro lado em forma de raiz. Potência, o contrário da potência é o quê? É a radiciação. Então se transforma na raiz, então vai ficar assim, ó. R vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que mais ou menos? Significa dizer o seguinte, pessoal, quais são os dois números que eu coloco aqui no lugar do R, que vai dar igual a 4? Se eu colocar o 2, ó, obviamente que a resposta está aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Significa dizer que é R igual a 2 positivo ou R igual a menos 2 negativo. Se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. Se eu colocar o menos 2, então vai ficar assim, ó, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos por menos dá mais, 2 vezes 2 vai dar 4. Por isso que são essas duas respostas aqui, tá, pessoal? Então, a nossa resposta, os 3 números são esses aqui, ó. Na verdade, são 5, 7 e 9. A gente achou o termo do meio, não foi? Não era 7? E aqui, pela PA genérica, a gente sabe que o termo de cá, a gente subtrai uma razão. Então, subtraindo 2 fica 5. E o termo da frente, a gente soma uma razão. 7 mais 2, 9. Então, os 3 termos são esses. Ah, porque está esse aqui, os mesmos 3 termos ao contrário? Simples, não deu 2 razões aqui, não deu uma positiva e não deu uma negativa. Então, com os mesmos números, forma-se uma PA crescente e uma PA decrescente com os mesmos números. Mas como a pergunta perguntou só quais são os 3 números, os 3 números são esses aqui. Não precisava colocar as duas sequências, não. Vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, a última coisa é a soma dos termos de uma PA. Novamente, pessoal, decorar fórmula é chato e tal, e sempre que for possível e for fácil a dedução, é melhor a gente deduzir, porque a gente não corre o risco de esquecer da fórmula, não se lembrar da fórmula na hora de resolver uma questão. Então vamos lá. Para a soma dos termos de uma PA, vamos supor que eu quero somar todos os termos de uma PA. Se eu quero somar todos os termos de uma PA, existe uma fórmula específica para isso. A gente somar na mão e for uma PA muito comprida, dá trabalho. E para isso tem uma formulazinha. Então vamos primeiramente deduzir. Vamos imaginar uma PA de razão 1. Uma PA de razão 1 com 100 termos. Então uma PA de razão 1 com 100 termos é do 1 até o 100. E se a gente for somar isso? Se a gente for somar isso, fica assim, ó. 1
mais 2, mais 3, mais 4, mais mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Se a gente for somar todo mundo, tá? Então, o que é que acontece? Perceba o seguinte, sabe daquela propriedadezinha dos termos equidistantes? A soma dos termos equidistantes não é sempre igual. Então, se eu somar esse cara com esse aqui, ó, vamos lá? Vamos lá? Se eu somar 1 com 100, dá quanto? 101. Se eu pegar o 2 com 99, dá quanto? Vamos lá? 2 mais 99, 101. Se eu pegar esse 3 aqui, ó, com esse 98, somando eles dois, 3 mais 98, também dá 101. Ou seja, se eu continuar isso aqui, pessoal, vai ficar dando 101, somando os termos equidistantes. Agora eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Se eu estou somando 100 números, e eu somar de 2 em 2 e dá 101, a resposta é 101 vezes a metade da quantidade dos números, ou seja, 101 vezes 50, dá a resposta da soma dos 100 termos, de 1 até o 100. Mas a partir disso aí, pessoal, a gente pode criar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, SN vai ficar igual assim, ó. Eu posso pegar o primeiro termo, aqui, ó, 1, mais o último termo, que é 100, vai dar 101, obviamente. Isso aqui vai ser igual a 100, porque tem 100 termos, dividido por 2. Lembra que eu disse que era 101 vezes 50? Mas 50 não é a mesma coisa de eu dividir 100 por 2? Ah, e para que isso, professor? Vamos lá. Fica assim, 101 vezes 50, que é 5.050. Essa é a resposta. Mas isso aqui, ó, 101 vezes 50, pode ser representado assim, ó. O 101, 1 mais 100, vezes, e o 50, 100 dividido por 2. Tá aqui, ó. Por que você fez isso aqui, professor? Simples. Porque quem é esse cara aqui? O primeiro. Quem é esse cara aqui? O último. Quem é esse 100? É a quantidade de números. E o 2 é porque 50 é a quantidade de termos dividido por 2. Aí, partindo disso aí, a gente pode criar a fórmula que soma todos os termos de uma PA. Ó, esse cara aqui não é o primeiro, A1, primeiro termo, mais esse cara aqui não é o último, AN, vezes, aqui, ó, o 100, né, a quantidade de termos, tá aqui, N é a quantidade de termos, isso tudo dividido por 2, ó, dividido por 2, então essa é a fórmula para somar todos os termos de uma PA. Vamos ver um exemplo. Imagine que a gente queira fazer o seguinte, ó, eu quero calcular a soma dos 30 primeiros termos ímpares positivos. Ímpares positivos. Então, quem são esses números, esses ímpares positivos? É isso aqui, ó, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Ou seja, são os números ímpares e, obviamente, que isso aqui a razão é 2. Se eu pegar 3 menos 1, vai dar 2. E a gente quer somar os 30 primeiros números dessa PA aqui, ó. Forma essa PA. Então, vamos lá. Mas, antes de mais nada, a gente tem que primeiro achar o último termo, o A30, que está lá na frente. Porque na fórmula da soma a gente não precisa do último termo. Então, eu vou fazer de forma genérica aqui, ó. A30 é igual ao primeiro termo, mais 29 razões. É sempre, ó, esse cara aqui, uma unidade a menos, ou seja, 29 razões. Então, vai ficar assim, A30 é igual, quem é 1, 1, mais 29 vezes quem é a razão, 3 menos 1, que é 2, a razão é 2. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é 29 vezes 2. Então, 29 vezes 2 dá 58, mais 1, que é o primeiro termo, ou seja, A30 é 59. O termo que ocupa a posição 30ª aqui, ó, bem lá na frente, é 59. Agora sim, sabendo que é o último termo, a gente vai para a fórmula do termo... Para a fórmula do termo geral, não, desculpa. Para a soma dos termos dessa PA aqui. Ó, eu não quero somar os 30 termos, então S30. Isso é igual ao primeiro mais o último vezes N. Quem é o primeiro? 1. Quem é o último? 59. Quantidade de termos são quantos? 30. Isso tudo está dividido por 2, está aqui, ó. Então, que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai somar isso aqui, ó. Somando isso aqui. Aliás, desculpe. Eu fiz assim. Eu dividi o 30 pelo 2. Isso é uma forma prática, né? Se você, pessoal, se você somar isso aqui e depois multiplicar pelo 30 e dividir pelo 2, vai dar a mesma coisa. Só que assim, sendo ninja, a gente pode passar a vara nesse 30 com 2. O que é passar a vara no 30 com 2? É dividir o 30 pelo 2. Aí o 2 daqui de baixo some. Então fica assim, ó. 1 mais 59
fica 60, vezes, quem é 30 dividido por 2? É 15. 60 vezes 15, 900. Eu fiz assim porque a conta fica menor, fica bem menor, tá? E assim nós chegamos ao final da nossa aula. E é isso aí, pessoal. Eu tô gravando essa aula, eu tô tentando. Vou ver aí se ficou bom. Vocês me dizem depois se ficou bom. Aí eu vou ver se eu invisto na carreira de professor e youtuber. Um beijão aí para todo mundo. Um abraço. Tô com saudade e tomara que acabe logo essa quarentena aí pra gente se ver novamente em sala de aula.